Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando hoje o 6º curso da Escola Nacional de Formação, que tem como objetivo tratar de temas, uma abordagem mais profunda e mais consistente, que alimente a nossa militância, que alimente as pessoas progressistas, que estão envolvidos com o debate em defesa da justiça no país, da igualdade, no sentido de que todos nós temos condições de fazer as discussões nos diretórios, nas regiões, nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, sobre questões que são essenciais para o nosso país. Nós estamos aqui hoje com a Tereza Campelo, que é, além de ter sido a ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordenado um dos programas mais importantes da história do nosso país, de combate à fome e superação da extrema pobreza, é também uma companheira que fundou o PT, é economista de profissão e tem trabalhado em algumas experiências de gestão antes de ser ministra. Ela trabalhou tanto na Prefeitura de Porto Alegre quanto no Governo Estadual do Rio Grande do Sul, nos 2 mandatos do nosso querido companheiro Olívio Dutra, e desenvolveu uma longa experiência em relação à gestão de políticas sociais. Eu quero iniciar a nossa conversa falando especialmente de 2 coisas que, no meu entendimento, no nosso entendimento, são muito importantes. Primeiro, que o combate à fome e o programa de combate à fome, Brasil Sem Miséria, ele teve como uma das características mais importantes, além de incluir 36 milhões de brasileiros e tirar 36 milhões de pessoas da condição de pobreza extrema, ele fez isso dialogando no interior do governo, com os entes federativos, com os governos municipais, com os governos estaduais, e fez isso a partir de uma perspectiva de gestão bastante inovadora e, mais que isso, transformadora em relação ao desenho e ao funcionamento do Estado brasileiro. Eu quero destacar esses 2 elementos porque a Tereza, à frente deste programa, é hoje procurada por vários países do mundo para contar como é que nós conseguimos, num tempo tão curto, desenvolver um programa com este alcance, com esta profundidade, que é hoje uma referência, como eu disse, no plano internacional. Então é isso, Tereza, seja muito bem-vinda, é uma honra estar com você aqui no programa da escola. E vamos ouvir a Tereza, que vai nos dar uma aula de verdade da situação do país e daquilo que foi feito durante os governos Lula e Dilma. Vamos lá. Selma, super obrigado, querida. Eu acho uma iniciativa assim, muito importante. Sempre está fazendo a discussão sobre o setor público, sobre como a gente pode avançar. Na verdade, a agenda de inclusão é uma agenda do governo federal, dos estados, do município e, portanto, é muito importante que a gente entenda o que aconteceu e possa, acho que ao final da aula, se dar conta de que é possível. Né? Foi possível fazer porque é possível. A pergunta, o desafio que vocês me fizeram, né, é essa ideia de como nós superamos a fome no Brasil e por que estamos retrocedendo. E eu acho que a grande pergunta que antecede essa é assim: como o Brasil, que é um país com terras agricultáveis, um país que tem áreas passíveis, né, possíveis, né, de estar se plantando, produzindo, um país com um clima maravilhoso, um país que produz alimentos, que é um país que é um dos maiores exportadores do mundo desde sempre, como esse país viveu séculos e séculos e conviveu séculos e séculos com a fome, porque essa é a grande contradição, né? Tem lugares que você realmente tem dificuldade de produzir, não é o caso do Brasil. O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos, sempre foi um grande exportador e sempre conviveu com a fome e com a miséria. Quem trabalhava e quem produzia, na verdade, não tinha acesso a esse alimento. Então, esse é o grande debate. E a resposta para isso, vou ficar em pé, né? Porque dando aula aqui, eu fui professora há muito tempo,
tenho mania de dar aula em pé. Acho que a grande resposta para isso, ela já vinha sendo dada no Brasil. Você vê, esse ano, 2017, a gente completa 70 anos de quando foi escrito um dos livros mais importantes da história brasileira, que é a Geografia da Fome, por Josué de Castro. Ele já dizia isso há 70 anos atrás. Né? A fome no Brasil é resultado da política. A fome é resultado. E, portanto, como a gente acabou com a fome? Com a política. Né? Então, a Geografia da Fome, eu aproveitei a ideia essa do Josué de Castro, falando da Geografia da Fome, que para quem está nos assistindo e quer se aprofundar, eu acho que é um livro super atual, fundamental. Aliás, tudo que o Josué de Castro escreveu vale a pena ser lido, mas esse em especial. E ele fala bem dessa ideia da geografia da fome no Brasil, só que tem uma geografia da fome no mundo também. E o Brasil estava nessa geografia, quer dizer, o Brasil estava no mapa da fome. Quando a gente olha o que aconteceu, na verdade, o Brasil saiu do mapa da fome. O mapa da fome da FAO, portanto, no mapa da fome das Nações Unidas, hoje é esse o Brasil. Esses países que estão em cinza estão fora do mapa da fome. Eu tive a honra e a alegria de ir, né, receber esse certificado, né, na Itália, pelo nosso querido Graziano, que foi o primeiro-ministro que tratou dessa agenda no governo Lula, no comecinho do governo Lula, e mostrando isso, que o Brasil conseguiu. Então, a grande pergunta é, o Brasil em 2014 recebeu esse certificado, saiu do mapa da fome. Como nós conseguimos sair do mapa da fome? O mais interessante do que mostrar o mapa geográfico é mostrar essa curva. Olha só, essa é a curva também da FAO. Nada que eu vou estar falando aqui foi número produzido por mim. Eu resolvi pegar tudo que está sendo dito aqui hoje, foi dito pela FAO, e eu estou pegando os dados dele. Até eu poderia estar pegando outras informações, mas eu resolvi pegar essa. Olha só, isso aqui é o começo do governo Lula. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, 10% da população brasileira vivia em situação de insegurança alimentar. E alguns até não era fome, mas não comia o suficiente para poder viver, não só com dignidade. No caso da criança, por exemplo, ela não recebia o alimento necessário para ela ter uma vida, né, para viver. Certo? Ela comia farinha com água, podia não ter dor no estômago, mas isso não era uma alimentação adequada o suficiente. Então, esse era o mapa da insegurança alimentar no Brasil. Todos os anos a FAO faz esse relatório, que é um relatório da insegurança alimentar no mundo. O Brasil saiu de 10% da população vivendo em situação de fome para 1,7% em 2014. O último relatório da FAO já nos coloca abaixo de 1%. Então, a FAO, que todo ano publica um relatório que chama Relatório da Situação de Insegurança Alimentar no Mundo, ela resolveu, em 2015, publicar esse outro relatório aqui, que está disponível para vocês, porque a nossa escola de formação colocou ele à disposição de vocês. Esse relatório, olha só, chama O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, um retrato multidimensional. Por que a FAO fez esse relatório? Ela tem um relatório do mundo todo e ela fez um para o Brasil, que tem um nome oposto, né? Do mundo todo, é o relatório da insegurança alimentar, e o nosso é como o Brasil saiu do mapa da fome, em várias línguas. Para quê? Para que os demais países que queiram construir políticas que apontem para esse mesmo caminho, usem o Brasil não para copiar o que o Brasil fez, mas como inspiração, né, para entender um pouco qual foi a trajetória que foi construída no Brasil para que a gente saísse de 10% da nossa população em situação de insegurança alimentar e tivesse, né, em 2014 1,7%, em 2015 abaixo de 1% da população, que, diga-se de passagem, ninguém está satisfeito com isso. A nossa ideia é o que? Nós temos que continuar, nós não queremos ninguém em situação de insegurança alimentar. Né? Então, o que a gente tinha que fazer, na verdade, era continuar. E o risco que nós estamos correndo hoje
é de retrocesso, é de voltar para o mapa da fome. Então, a minha proposta para a nossa aula de hoje é levantar os 5 principais pontos que a FAO levanta, explicando por como o Brasil saiu do mapa da fome, e um a um, e mostrando o que está acontecendo hoje no Brasil. E, portanto, não é o Brasil está voltando de fato ao mapa da fome. Por quê? Porque as políticas que foram construídas para que ele saísse do mapa da fome estão desaparecendo, estão diminuindo, né? Estão sendo desconstituídas. Então, a minha ideia é poder apresentar ponto a ponto para vocês e depois a gente poder fazer uma discussão. Então, primeiro ponto, prioridade política na agenda de erradicação da fome e da desnutrição. O Brasil colocou isso como centro da agenda. Segundo ponto, um aumento de 10% na disponibilidade de calorias, portanto, na disponibilidade de comida, certo? Para a população, principalmente com o fortalecimento da agricultura familiar. Terceiro ponto, aumento da renda da população pobre, de baixa renda, né, com várias políticas, a gente vai falar sobre isso. Quarto ponto, acesso à alimentação fora de casa, né, com a merenda escolar, com o programa de aquisição de alimentos, com várias políticas. E quinto ponto, a reconstrução do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é o CONSEA, que tinha sido criado pelo Betinho lá em 1994, no governo Itamar, e que foi fechado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e reaberto em 2003 pelo presidente Lula. Então vamos lá. Primeiro grande ponto. É muito importante sinalizar que essa é uma agenda central, que essa é uma agenda estratégica. Se vocês forem pegar o primeiro dia, quando o presidente Lula assume, a fala dele assumindo como presidente, no seu primeiro dia, é dizendo: a maior prioridade do meu governo vai ser acabar com a fome. Eu vou ser bem-sucedido, eu vou poder descansar no último dia de governo se eu tiver garantido que as pessoas comam pelo menos 3 vezes ao dia. Portanto, colocar isso como uma agenda estratégica. Isso pautou o governo todo. E mais, pautou o país. As pessoas sabiam claramente qual era a nossa prioridade. Os prefeitos sabiam qual era a prioridade, os governadores sabiam, a população. Houve toda uma mobilização do país para que a gente construísse esse eixo estratégico como o eixo central. Então, colocar isso como prioridade. Quando a presidenta Dilma assume, ela diz: tendo terminado, né, superado a agenda da fome, vamos avançar para a superação também da miséria. Se foi possível a gente reverter um quadro de fome e desnutrição, é possível avançar. Vamos avançar mais ainda e constrói o Brasil sem miséria. Mas você continua organizando uma agenda que é uma agenda que coloca isso como centro da pauta. Então, são várias questões. E o Fome Zero, é legal a gente colocar isso, porque assim, o Fome Zero, quando o presidente Lula anunciou o Fome Zero, eu lembro que as pessoas falavam assim: mas o presidente coloca como centro da sua agenda 2 palavras negativas, fome e zero. Né? Tinha que colocar como uma coisa positiva, tinha que fazer uma coisa para cima, vamos lá, minha gente. E, na verdade, o Fome Zero foi uma agenda tão forte, tão estratégica, que ele virou a agenda das Nações Unidas. Quem conhece o que aconteceu agora em 2015, na construção da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as Nações Unidas chamam de Agenda Pós-2015, né, que é a Agenda 2030, o que nós queremos em 2030, Fome Zero é o segundo dos 17 objetivos, quer dizer, virou um nome internacional. Tem 40 países no mundo todo que usam Fome Zero, aí nas suas várias diferentes línguas, né? Zero Hunger, né? Como Hambre Zero, né? Zero. Então, como usando essa referência do Brasil. Às vezes o programa até é um pouco diferente do nosso, mas tem esse apelo de isso ser, desta ser a grande bandeira. Aí são várias questões que foram pautadas. Bolsa Família, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Olha só, nós criamos um ministério no Brasil que chama Ministério do Desenvolvimento Social
e combate à fome. Para quê? Para chamar a atenção de que essa agenda era uma agenda estratégica. Construção de vários programas que são hoje inovadores, referência no mundo, como o Programa de Aquisição de Alimentos, como a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, como o conceito de direito à alimentação, que foi parar na legislação. Então, um conjunto de políticas, a gente vai falar mais sobre isso. E o presidente Lula, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, quer dizer o seguinte: o que nós fizemos? Quando a gente fala prioridade, prioridade não é só uma prioridade política no sentido de falar, no sentido de alertar, no sentido de orientar, mas prioridade mesmo, ou seja, você coloca no orçamento. Esta é a minha agenda principal, portanto ela tem que estar no orçamento. Colocar o pobre no orçamento. Nós colocamos a agenda da fome no orçamento. Este ponto é um dos pontos que mais foi abalado. Olha só, a fome sumiu do orçamento. Quando a gente olha o orçamento de 2017, quando a gente olha o orçamento de 2018, a agenda desses programas, que foram programas estratégicos, e dos demais que eu vou falar mais adiante, elas simplesmente sumiram do orçamento. O pobre saiu do orçamento, a preocupação com a fome saiu do orçamento, a preocupação com a segurança alimentar e nutricional saiu do orçamento, inclusive a fome saiu do nome do MDS, que deixou de se chamar Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Agora chama só Ministério do Desenvolvimento Social. E sequer isto foi dito pela imprensa. Quer dizer, existe um silêncio com relação a essa alteração que é gravíssima, gravíssima, né, numa agenda estratégica que é reconhecida no mundo todo. Então, esse é o primeiro item que a FAO dizia. Por que o Brasil saiu do mapa da fome? O primeiro item, que é prioridade política, também desapareceu. Então isso já acende a luz amarela. Então vamos para o segundo item. O aumento na produção de alimentos, na disponibilidade de alimentos. Se a gente olha o que aconteceu a partir de 2003, você tem um salto na produção de alimentos no Brasil, da produção de disponibilidade de alimentos no Brasil. O que é o alimento disponível no Brasil? Tudo que você produz, menos o que você exporta, mais o que você importa, que o Brasil importa pouco alimento, mas importa, quer dizer, o que fica disponível para a população brasileira comer. Por que aumentou tanto? Por que esse salto na produção de alimentos, que no Brasil já era alta? Porque principalmente a gente fortaleceu a agricultura familiar, que é comida de verdade, que é a comida que a gente come, que é arroz, que é feijão, que são pequenos animais, que é a galinha caipira, que são frutas, que são verduras, certo? Quer dizer, aquilo que a gente produz pela nossa agricultura familiar, né, pelos nossos assentados, pelo pequeno agricultor no Brasil, que é quem é o grande produtor de feijão, né, de arroz, a gente tem produção de arroz. Então, vou levantar algumas das políticas importantíssimas de fortalecimento da agricultura familiar, que a FAO, naquele livro que eu mostrei para vocês, naquele relatório, aponta como uma das questões estratégicas. Fortalecimento do crédito. Ampliação do crédito, que saiu de em torno de 2 bilhões para quase 30 bilhões de reais. A criação do seguro safra. Vocês sabem que o agricultor, ele está sujeito ao maior risco que não tem controle nenhum. Não é o risco de eu investir errado, que é o risco da agricultura, inerente, o clima, a seca, a chuva, o granizo. A gente criou um programa, que é o seguro safra, que garante a renda para esse agricultor pequeno, pobre, que quer produzir, que não quer abandonar a sua terra. Ele quer continuar lá produzir, e se acontecer um desastre climático importante, ele poder ter a sua alimentação e a da sua família assegurada, que é o seguro safra, que também é exemplo para o mundo todo. Retomada da ATER. A agenda de assistência técnica e extensão rural tinha sido destruída lá no começo do governo neoliberal com o ex-presidente Collor, que acabou com a política de assistência técnica e extensão rural. Nós começamos a reconstruir investindo muito em assistência técnica e extensão rural. O início, por exemplo, do financiamento de compra de bens de capital pelo nosso agricultor. Quer dizer, você tinha uma linha, foi criada uma linha de financiamento no Brasil para que se produzisse trator voltado para o agricultor familiar, que não é um trator
como se usa no grande latifúndio, é um trator pequeno, implementos agrícolas e assim por diante. Programas de aquisição de alimentos, onde a gente juntou, né, a produção de agricultura, a compra de produtos da agricultura familiar pobre, aí fortalecendo, né, usando o recurso público para fortalecer essa venda de produtos pelo agricultor pobre, entregando para a população pobre. Quer dizer, é a equação mais difícil que você pode ter, mas é ela que tem sustentabilidade no tempo. Você cria uma rota segura para esse agricultor familiar aumentar sua produção e confiando cada vez mais e aumentando sua produção, e ao mesmo tempo esse alimento é entregue para a população de baixa renda em situação de insegurança alimentar. Outra coisa que se fala pouco, o que tem a ver energia com a produção agrícola? A população rural brasileira, uma parcela dela, principalmente os mais pobres, estavam na Idade Média. O Luz para Todos levou energia para quase 15 milhões de pessoas, certo? No campo. Essas pessoas saíram da Idade Média para o século XXI, podendo ter luz, inclusive para as crianças estudarem de noite, mas ter luz, ter energia para poder ter uma máquina, para, né, um implemento agrícola mais moderno, aumentar sua produção, ter uma bomba para puxar água e assim por diante. Outro exemplo, as cisternas. Tem gente que não se dá conta, né? As cisternas levaram uma água de qualidade para a população. Nós estamos vivendo uma das piores secas da história. Similar àquela seca de 1915, que tem o famoso livro 15 da Raquel de Queiroz. Nós estamos vendo uma seca similar àquela seca. A população não abandonou o campo. Por quê? Porque teve acesso a esse conjunto de políticas. Isso é muito importante, as pessoas às vezes não se dão conta. Isso aqui não é uma política sustentável, por quê? Porque ela viabiliza que esse agricultor permaneça no campo, produzindo, com isso aumente a produção de alimentos e impeça, inclusive, a concentração fundiária que aconteceria se ele tivesse abandonado a sua terra. Bom, esta também é uma política totalmente em risco atualmente. O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto. Para começar, esse é um sinal que se dá. A agricultura familiar, o pequeno produtor, o assentado, ele não tem mais um olhar de um ministério que cuide dessa agenda. Essa agenda está completamente diluída dentro do governo, na Casa Civil, sujeita, inclusive, a pequenos arranjos políticos. Você não tem uma equipe técnica, como você tinha um ministério inteiro voltado para a agenda da agricultura familiar. E diga-se de passagem, quando a gente fala agricultura familiar, é o agricultor familiar, o assentado, o ribeirinho, certo? Os quilombolas, um conjunto, né, que é isso que a legislação brasileira sobre agricultura familiar usa o termo agricultura familiar, mas não é só o pequeno agricultor familiar tradicional. Nós estamos falando desse vasto espectro de públicos diferenciados que produzem no campo aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa comida saudável. Então, fim do MDA. O Programa de Aquisição de Alimentos, que foi implantado em todos os países da América Central e da América Latina, não existia, isso é uma invenção brasileira. O Brasil inventou uma política que foi tão importante que ela foi adotada por todos os países da América Latina, da América Central, foi exportado para a África, certo? Está sendo usado em vários lugares, e no Brasil ele acabou. Vamos dizer, com todas as letras, ele acabou. Tem lá um nome no orçamento, mas o recurso saiu a gente já chegou a gastar quase R$1 bilhão no PA. Passou para 750 mil, que não dá nem para pagar o papel das notas de compra. Então, assim, eles deixaram lá para não tirar o nome do orçamento, mas o Programa de Aquisição de Alimentos, uma das ações mais estratégicas construídas, acabou. Acabou o dinheiro. Luz para Todos, acabou o dinheiro. Cisternas, acabou o dinheiro. Portanto, nós estamos falando de um conjunto de políticas que, articuladas, integradas, viabilizavam esse agricultor. Nós podemos dizer o quê? Essa agenda é uma agenda que desapareceu. Terceira questão, e, na minha opinião, a mais importante. O Brasil era um grande produtor de comida. Sempre foi, como a gente disse aqui no começo. Porque, mesmo sendo um grande produtor de alimentos, a população não
recebia esses alimentos, ela não tinha acesso. Por quê? Porque ela não tinha renda. Então, tem gente que fala, isso é o Bolsa Família, é o Bolsa Esmola. O Bolsa Família é super importante, mas não é só o Bolsa Família, não. E é por isso que a gente tem que estar muito atento, porque o conjunto das políticas que levou o Brasil a ter acesso à renda e garantir que a população pudesse, com essa renda, ter acesso aos alimentos, esta é a agenda mais sobre risco no Brasil. Então, algumas das coisas. Primeiro, política de valorização do salário mínimo. De 2003 a 2015, o salário mínimo teve um aumento acima da inflação, portanto, um aumento real de mais de 72%. Essa política hoje está em risco. A chance da gente continuar tendo aumento do salário mínimo que acompanha a inflação está completamente prejudicada. Segundo, política de formalização do trabalho. Vocês sabem que o Brasil, parte dos trabalhadores no Brasil, não eram formalizados, ou seja, não estavam numa rede de proteção. Com isso, não é só eles não tinham direito à aposentadoria no futuro. Eles provavelmente recebiam um salário abaixo do salário mínimo. Eles não estavam cobertos com um conjunto de seguros, seguro-desemprego, seguro para acidente de trabalho e um conjunto de outras políticas que veio sendo construído no Brasil desde a década de 40, 1940, com Getúlio Vargas. Então, uma parcela dos brasileiros estava na informalidade. Ao longo desses 13 anos de governo, nós conseguimos trazer para dentro da formalidade mais de 20 milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores, nessa rede de proteção, passaram a ter mais renda, ganhando mais que um salário mínimo e acesso a um conjunto de outros direitos. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Terceira questão, ampliação no acesso a direitos com o quê? Ampliação da aposentadoria rural, ampliação da aposentadoria, benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial que está na Constituição, mas que somente metade da população que tinha direito tinha acesso e que passou a ter acesso, cresceu muito com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E, por fim, o nosso Bolsa Família. Bom, só lamento dizer que este conjunto de políticas está ameaçado. Eu já falei do salário mínimo. A reforma trabalhista, que levou à terceirização, coloca numa situação de fragilização a classe trabalhadora brasileira. Isso significa o quê? Tudo aquilo que a gente já vem ouvindo falar. Olha só. Trabalho intermitente, as pessoas ganharem menos, serem contratadas por turno, não ter segurança nenhuma, certo? Então, esse processo de formalização que levou o brasileiro a melhorar a renda, entrar na rede de proteção, começou a ser desmontado. A gente já está vendo as consequências agora. O aumento do desemprego, e quem está desempregado, quando consegue emprego, na verdade, não com a carteira assinada, não como deveria ser. O processo de fiscalização do trabalho completamente comprometido, certo? Inclusive, acabamos de conseguir derrubar esse decreto que voltava o trabalho escravo no Brasil. Então, é disso que nós estamos falando, gente. Isso é o que a gente chama de política, certo? Estão desconstituindo com a reforma trabalhista o conjunto da legislação brasileira. A reforma previdenciária, que está aí, vota, não vota, vota, não vota, nós temos que estar atentos. Por quê? Porque joga uma parcela enorme da nossa população, que é a população que já trabalhou ao longo da vida e agora ou está aposentado ou quer se aposentar ou tem direito a se aposentar, também sob ameaça. Tem gente que não se dá conta, mas uma parte dos idosos no Brasil, que são os nossos aposentados ou pensionistas, é arrimo de família. Parte das nossas crianças deixou de passar fome, por quê? Porque é o avô que garante essa alimentação, às vezes, para a família toda. Portanto, quando a gente jogar esse aposentado numa situação de fragilidade, tem países no mundo que a população de idosos é a população que está na rua, está na mendicância. O Brasil não tem mais isso. Esse é um dos riscos que nós voltamos a ter. Idoso em situação de insegurança alimentar e a criança que dependia desse idoso também. Então vamos somando tudo isso que eu estou falando. E a gente está tendo hoje, junto com a reforma trabalhista, a ameaça
de desconstituição do benefício de prestação continuada, que está sob ameaça, sim. Portanto, é muito importante que a população saiba que é o que se chama de LOAS, inclusive com relação não só ao idoso que trabalhou muito, mas estava na informalidade e não contribuiu, não porque não quis. Muitas vezes o próprio patrão não registrava ele, não contribuía, pegava o dinheiro da contribuição, não pagava a previdência, e a pessoa com deficiência grave que tem direito ao benefício de prestação continuada, que deixará de ter. E por fim o Bolsa Família. Sabe que para o ano que vem já reduziu o orçamento do Bolsa Família em 11%? A gente já teve redução esse ano e podem começar a escutar os rumores. Todas as assistentes sociais pelo mundo, pelo Brasil afora, já estão nos relatando o quê? Os cortes atrás de cortes, as pessoas recebendo cartinha sendo desligada, certo? E a pessoa que vai lá reclamar não consegue voltar, e aqueles que estão na fila querendo entrar, não conseguindo entrar. Então, esse é um assunto importante. E mais, não adianta falar que vai manter o Bolsa Família, porque o Bolsa Família não vai substituir o trabalhador, o salário do trabalhador. O Bolsa Família não vai substituir o salário do aposentado. Então não adianta destruir a Previdência, destruir a política trabalhista e dizer que vai ter Bolsa Família, porque não é correto. O Bolsa Família não foi feito para substituir a aposentadoria. O Bolsa Família é um recurso complementar, que é uma renda complementar para famílias jovens, portanto, que estão na ativa, e que precisam de um complemento porque tem crianças. Essa é a ideia que organiza o Bolsa Família. Não substituir a aposentadoria. Nós queremos lutar para manter a aposentadoria, para manter a legislação trabalhista, para manter os direitos trabalhistas, para manter o benefício de prestação continuada e para continuar com o nosso Bolsa Família, que também é uma das políticas mais copiadas no mundo todo. Bom, então nós passamos aqui pelo conjunto de políticas. O Conceia está mantido, né, que é o 5º ponto, a construção do Conceia. Agora, sobre grave risco, por quê? Escutam o Conceia? O Conceia vem, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, que tem participação de várias entidades, vem denunciando os riscos que o Brasil corre. Não vem sendo ouvido. Certo? O Conceia construiu junto com a gente várias dessas políticas que eu citei. A política de cisternas, o programa de aquisição de alimentos. Portanto, é uma das ações estratégicas. Por quê? Porque eles estão na vigilância da sociedade civil. Ele implica controle, ele implica transparência e ele implica a construção de políticas públicas, a maior parte delas bem-sucedidas e referência no mundo. Quando a gente vai para fora falar do Brasil, uma das coisas que a gente diz é isso. Gente, uma coisa é você ter uma política ideal, bem construída na legislação. Outra coisa é ela ter apoio social, controle, vigilância, certo? E isso é fundamental e o Conceia parou de ser ouvido. Então, quando a gente fala quais os riscos que o Brasil corre, né? Mostrei já o que está acontecendo. Então, o que a gente fez aqui na nossa aula? Veio mostrando as várias políticas que a própria FAO, certo? Eu tinha já mostrado para vocês, quem está nos assistindo agora da metade para frente, esse aqui é um documento, que é um relatório da FAO, mostrando como o Brasil saiu do mapa da fome. Certo? Então eu peguei esse material, mostrei o que a FAO diz, quais foram os exemplos brasileiros e vim mostrando como cada uma dessas políticas, que são as políticas mais importantes construídas pelo Brasil, que nos tiraram do mapa da fome, né, ao longo desse período, a ponto de a gente receber um certificado das Nações Unidas dizendo o Brasil saiu do mapa da fome. Essas políticas vieram sendo desconstituídas ao longo desses 2 anos. Então, o que a gente está ouvindo agora da própria FAO, das Nações Unidas, daqueles que estão preocupados com o que está acontecendo com o Brasil? Inclusive um alerta do próprio Banco Mundial. O Brasil levou 500 anos, certo, com essa situação lamentável da população passando fome. Em 13 anos, com determinação política, construção de políticas corretas, saiu do mapa da fome. Portanto, é possível construir políticas que alterem uma situação que é uma situação histórica. Aliás, pouco documentada e pouco comentada pela imprensa. Muito se falava da fome no Brasil, o Brasil saiu do mapa da fome, praticamente a imprensa brasileira, a grande imprensa nacional, não anunciou isso.
Agora o que está sendo dito, o Brasil está ameaçado de voltar. Em 2 anos, certo, de desconstituição das nossas políticas, o Brasil já está voltando à situação de fome. O Banco Mundial alertava para o conjunto da população que volta para a situação de miséria. Quer dizer, gente, não somos só nós que estamos dizendo. Agora, é só olhar o que está acontecendo para... Esse é um resultado inexorável, inevitável. Né? Eu saí do mapa da fome porque eu fiz isso. Eu destruo essas políticas, o que vai acontecer? O risco de voltar ao mapa da fome e muito mais rápido. E só para alertar, a gente, uma criança em situação de fome e desnutrição, a fome é uma tragédia para qualquer um, para o adulto, para a criança, para todo mundo que sofre. Só que uma criança desnutrida, ela, entre os 0 e os 5 anos de idade, se ela sofrer uma situação de desnutrição, ela provavelmente vai ter toda a sua trajetória como adulto comprometida. Não, ela vai passar fome e ela vai sofrer. Seus ossinhos não vão se desenvolver como deveria, seu pulmãozinho não vai se desenvolver e seu cérebro não vai se desenvolver. Ela não será um adulto como ela poderia ser. Então, vamos rapidamente, porque eu acho que a gente já usou muito tempo, né? Vou falar aqui um pouquinho dos riscos de voltar ao mapa da fome. Isso aqui eu acho que não está dando para ver direito, né? Tá, essa curvinha verde aqui era como era a situação, como é a situação da fome no Brasil sem a Previdência e sem as outras políticas que eu tinha comentado, né? Desculpa, com a Previdência fica esse verde escuro. Se sair a Previdência Social, a gente volta a ter uma curva. Dá para ver, gente? Olha só, esse verdinho claro aqui é o quê? A pobreza entre as crianças diminui um pouco entre os adultos em idade ativa e aumentará entre os idosos, levando toda a população brasileira. Esse é o risco da reforma previdenciária. Ó, atenção. Depois, só para a gente também não cansar muito com vários detalhes, eu queria mostrar uma coisa muito importante. Saiu um estudo em 2013, numa revista inglesa, que é a revista The Lancet, que é uma das principais revistas na área de saúde, comprovando cientificamente que graças ao Bolsa Família e o Programa de Saúde da Família, o Brasil reduziu em 46% a mortalidade infantil causada por diarreia. E graças ao Bolsa Família, reduziu em 58% a situação de mortalidade infantil causada por desnutrição. 60% das nossas crianças deixaram de morrer por um motivo evitável, que é falta de comida. É disso que nós estamos falando. Não é de doença, não é de câncer. Eu lembro de 2 exemplos, né? Uma nutricionista aqui de Brasília, muito importante na agenda, nos estudos, que é Eleonor Pacheco, contando que ela era uma jovem nutricionista, né, fazendo estágio, trabalhando no começo da sua carreira no Nordeste, e que elas iam a campo tentar salvar as crianças que morriam, muitas, todos os dias, muitas em cada cidade, e que elas estavam no campo, né, na área rural, e escutavam o sino da cidade, e o sino da cidade toca diferente quando morre um adulto, quando é casamento e quando morre criança. E eles escutavam o sino de longe e sabiam que uma criança a mais tinha morrido e que outra criança tinha morrido. Isso acabou no Brasil. Quando a gente fala do risco de voltar ao mapa da fome, não vamos pensar no mapa, né? Vamos pensar nesse risco, que é o risco da gente voltar a ter crianças morrendo por fome, que era o que acontecia no Brasil, morriam muitas por fome. Então, é disso que nós estamos falando. As nossas crianças, e isso eu acho que é o que as pessoas ainda não conseguiram entender, não só deixaram de morrer. Porque a criança morre quando ela está numa situação de desnutrição aguda. Ela morre de fome. Mas as crianças no Brasil, elas tinham desnutrição crônica também. Ou seja, uma criança submetida a longos períodos com uma alimentação inadequada, ela deixava de crescer. Então, tinha gente que falava, porque o nordestino é baixinho. Teve época no Brasil que o povo falava de uma sub-raça, lembram? Ou já estudaram nos livros de história, tratavam como sub-raça, que é o cúmulo do preconceito. Nós estávamos provando que, na verdade, isso era falta de alimentação adequada. A gente conseguiu reduzir o risco, né,
da prevalência, que chama prevalência do déficit de estatura, que é o quê? As crianças estavam mais baixas do que é a média que elas deveriam estar. A gente reduziu em 51% o déficit de estatura no Brasil, ou seja, as nossas crianças já estavam maiores do que elas seriam por um motivo. Passaram a comer. Quando a gente fala do risco de voltar ao mapa da fome, é disso que nós estamos falando. Eu quero discutir agora quanto custa deixar de fazer isso. Não pode ter nada que justifique eu dizer, primeiro que não é verdade que o gasto social no Brasil era alto. Não cresceu de 2014 para 2015 para 2016. Portanto, não é verdade que o problema do Brasil, do déficit fiscal, tem a ver com essas políticas que eu citei aqui. Certo? Caiu, quer dizer, o que caiu no Brasil foi a receita. Caiu por conta da crise internacional, por conta de um conjunto de fatores. É isso que tem que crescer. Certo? Nós temos que retomar a economia brasileira para retomar a geração de impostos, para retomar a receita pública, para continuar investindo e colocando o pobre no orçamento. Então, primeiro, não é verdade. Segundo, quanto custa não executar essas políticas e ter essas crianças voltando para a situação de mortalidade infantil, para a situação de desnutrição? Não é quanto custa fazer, quanto eu economizo se eu acabar com o PAA? Quanto eu economizo se eu acabar com o Bolsa Família? Quanto eu economizo o mês que vem? Eu quero saber quanto custa para o Brasil ter de volta essas crianças no mapa da desnutrição. Esse é o grande debate que o Brasil tem que fazer. A gente podia bater no peito e se orgulhar dizendo que o Brasil já tinha nascido no Brasil a primeira geração de crianças livre da fome e na escola. Hoje a gente não pode mais bater no peito porque a gente não sabe se isso está acontecendo. É muito provável que a gente não possa dizer isso a partir desse ano e do ano que vem. Portanto, é muito grave o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem uma reflexão muito importante para fazer como gestor público, aqui na Escola de Formação, mas temos uma reflexão a fazer como brasileiros, que é isso, quanto custa não executar políticas que têm um impacto e um resultado tão importante. Eu acho que essa é a grande pergunta que fica para todos nós, gestores públicos. Obrigado. Muito bom. Sentar um pouquinho. Bem, nós temos algumas questões aqui que estão surgindo no debate. Enquanto as pessoas vão preparando outras questões para a nossa discussão com a Tereza, eu quero levantar para ela já de imediato um problema que, em certo aspecto, traduz essa regressão que não tem a ver só com o problema orçamentário, tem a ver com a concepção, que é a situação de São Paulo e a história da oferta de um novo modelo de merenda, né? A história da ração para as crianças. Essa experiência de São Paulo, ela parte exatamente da negação daquilo que a Tereza colocou aqui. É um conjunto de políticas que se expressavam na cidade de São Paulo, seja por meio da legislação que definia que 30% da merenda tinha que ter produtos da agricultura familiar, e exatamente isso que você disse, as crianças comiam comida. E todos nós temos muito orgulho dessa experiência, porque isso permitia às crianças que não tivessem na escola a reprodução da sua situação familiar. É isso que criar equidade também nesse campo, não é só isso, educação naturalmente, mas criar equidade para poder atender. Então, a primeira questão que eu levantaria, aqui sintetizando um pouco algumas questões e abrindo espaço para a gente continuar essa conversa e desenvolvendo essa exposição brilhante que você fez. Não é a exposição que foi brilhante, né? Brilhante foi a política, a exposição é uma decorrência dela. E isso é muito importante que a gente tenha em tela nesse momento. Inversamente, em São Paulo, nós assistimos um exemplo de regressão que combina a negação de vários desses aspectos numa cidade que vive a crise fiscal e financeira do país, mas que tem recursos para oferecer uma merenda de qualidade. Então, me parece que tem
junto com isso, como fundamento disso, a ideia de que a desigualdade é não só inexorável, como é desejável. E eu queria que você falasse um pouco disso. Ou seja, tem uma geração de políticos no Brasil que entende que para a economia se desenvolver, que para o capitalismo se desenvolver, tem que haver uma legião de fome, de famintos, de desempregados, de pessoas que não têm acesso às condições de dignidade mínimas. Eu queria que você falasse disso. Depois tem mais algumas questões aqui. É exatamente esse o debate que o Josué de Castro levantava. Né? Quer dizer, interessa você ter um exército disponível, aceitando qualquer preço, qualquer pagamento. Né? Portanto, a gente vivia numa situação no Brasil que começava a ter salários mais altos, que as pessoas não aceitavam trabalhar por qualquer coisa. Trabalho escravo. Não aceitavam mais trabalhar. Né? As pessoas, não aceita trabalhar. Mas né, a gente ouvia no Brasil, eu lembro quando eu era criança, que as pessoas tinham o costume de falar, tipo, agora recentemente ficavam com vergonha de dizer, não, mas a pessoa não ganha o salário mínimo, mas ela come na minha casa. Então, eu tenho até comida em casa. Quer dizer, o conceito, né, que era aquele conceito, o escravo era isso, né? Recebia uma ração, certo? E já tinha que estar feliz da vida de ter direito à ração. Bom, esse conceito que quer salários baixos, que trabalha com a expropriação do trabalho, é o que a gente vinha lutando contra. E a gente vinha lutando contra outra ideia, que é essa ideia do direito à alimentação. Né? Inclusive na legislação é isso, é o direito à alimentação de quantidade e em qualidade. Né? Quer dizer, as pessoas, quando a gente falava do direito, a gente estava falando do quê? Do direito de comer a comida de verdade, que é comida inclusive da minha região. Eu lembro que teve uma época no Brasil, há muito tempo, inclusive quando eu era jovenzinha, não vou dizer quando, mas assim, você comia na merenda escolar, eles davam uma gororoba, lembra? Sim. Que tinha uma gororoba cor-de-rosa? Um negócio horrível. Aí você, na escola, você já tomou aquilo, Selma? Eu já tomei, como aluna e como professora, as duas coisas. Eles pegavam um pó, que era uma mistura de sei lá o que, com um gosto de groselha. Horrível. Horrível. E a criança, comia aquilo, né, com não só questionável do ponto de vista nutricional, porque o grande debate que o Brasil estabeleceu, e o grande debate do Fome Zero, era que ele era uma política que integrava tudo isso. Eu tenho o direito eu quero aumentar a produção, e ao aumentar a produção, eu estou garantindo renda para o agricultor pobre, para a produção de comida. Eu estou produzindo uma comida que é uma comida de verdade, tanto no campo quanto na cidade. Eu tenho o direito de comer frutas. E nós temos no Brasil o guia que é considerado o guia alimentar mais importante e estratégico do mundo também. Isso é uma outra produção brasileira, né? Que é essa ideia de segurança alimentar e insegurança alimentar. Então, nós estamos, quando a gente fala em desconstituir, o direito versus a ração. O direito de um trabalho digno versus a volta de uma massa de desempregados que tem uma importância para esse padrão de economia que nós não queríamos mais. Esse é o debate que o Brasil tem que se posicionar, é isso que está acontecendo. E pegando essa questão de São Paulo, eu acho que quando eu falava assim da liderança, não tem a ver só com a liderança política, no sentido de se o presidente Lula é um líder ou não. É o sinal que você passa para a prefeitura. Qual é o sinal que o governo federal passava? Que a merenda escolar era importante. A gente não falou da merenda escolar. A merenda escolar é uma alimentação fora de casa. A criança comendo na escola uma refeição com arroz, com feijão, com frango, com verdura, comendo uma fruta, tomando leite, metade do dia dela, ela está garantida. Se ela chegar em casa e a alimentação não for tão adequada, você já garantiu aquilo na escola. Então, isso tem uma importância estratégica gigantesca. Né? E aí, o que a gente já estava chegando em São Paulo? Em São Paulo, o Fernando Haddad estava comprando comida orgânica para a escola. Quer dizer, o sinal que você passa essa é uma agenda importante, portanto, façam vocês também essa agenda. Não é só o governo federal, o município tem que fazer. E a competição no Brasil era para ver quem fazia melhor. Né? Agora a competição no Brasil é quem gasta menos. Essa é a competição, quem gasta menos com criança. Tem uma outra questão nisso que você está falando, que é bastante importante,
que é o fato das crianças. Eu vou falar das crianças agora para depois falar de um problema de gestão que você tocou na relação com as prefeituras e com os estados, que é muito importante. Mas voltando um pouco às escolas. Tem uma questão que é muito forte, inclusive nas escolas públicas. Quando eu trabalhava com educação, vivia essa situação, trabalho ainda, mas de um outro jeito, nas escolas, que era a seguinte: você oferece a merenda de péssima qualidade para aqueles que têm uma família muito pobre. E tem aqueles que podem levar o lanche, que podem ter uma condição um pouquinho melhor de alimentação. Essas situações, que parecem situações corriqueiras, não são. Essas situações ocupam espaço, ocupavam, antes do governo Lula e Dilma, ocupavam um espaço grande nas escolas públicas, e na medida que a alimentação passa a ser de qualidade, qualidade nutricional e qualidade na educação alimentar, no sabor, no paladar, as crianças vão desenvolvendo uma série de sentidos que elas não tinham antes porque não tinham acesso. Eu tô inclusive ensinando em casa. Olha, fritura faz mal. Não, é muito melhor comer isso do que comer aquilo. Comer menos açúcar. Porque essas gororobas que você fez referência aqui, elas tinham muito açúcar. É verdade. Então, evidentemente que a capacidade nutricional desses alimentos era muito pequena. Então, qual é a minha questão? O prefeito disse nas suas declarações recentes que as crianças pobres não têm que se ocupar de paladar porque elas precisam sobreviver. Então, elas têm que comer o que tem. Em resumo, a declaração que ele deu leva a um preconceito em relação à pobreza e ao incentivo ao preconceito no interior das escolas que nós já assistimos em outras épocas, em São Paulo e no país. Então, acho que valia você colocar um pouco para nós o que significa em termos não só da cultura alimentar, mas da cultura familiar, isso um pouco que você introduziu, a experiência tanto do Bolsa Família, que fazia referência, tinha como uma das suas condicionalidades a ida à escola, com a combinação de uma merenda que proporcionava condições iguais de acesso, naquele momento da criança, à experiência escolar, à experiência pedagógica. Isso é de uma importância, nós que vivemos com a educação e vimos a diferença de as crianças estarem bem alimentadas e dizerem que estavam gostando do alimento, daquelas que olhavam para a merenda e comiam porque não tinham outro jeito, sabiam que não era boa, mas precisavam comer. Que cultura é essa? Que isso significa para a vida da sociedade e das famílias? Olha só, tem um debate, vou começando puxando um outro aspecto bem importante, que assim, o Brasil, agora, na verdade, ele corre um duplo risco com relação à agenda de segurança alimentar e nutricional, que é ele voltar ao mapa da fome e entrar no mapa da obesidade. O Brasil é um dos países que mais rapidamente avança na agenda da obesidade. A gente ainda não está lá nos Estados Unidos, que é um dos países com maior número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas nós somos, isso é muito importante, o país que mais rapidamente, ou seja, a taxa de crescimento de pessoas, crianças, mulheres e homens em sobrepeso e obesidade é a taxa que mais cresce no mundo, é a nossa. Então, a gente vinha já trabalhando, saímos do mapa da fome, e o nosso grande desafio para o próximo período era como garantir a agenda de que o Brasil não entrasse no mapa, saindo do mapa da fome e entrando no mapa da obesidade. E a agenda mais estratégica para isso era exatamente a escola. Por quê? Porque a criança, ela comendo bem, primeiro, ela garante que metade do dia ela não está comendo porcaria. Segundo, ela aprende a comer aquilo que as pessoas fazem. Minha filha, por exemplo, ela come brócolis sem sal, sem açúcar. As pessoas acham aquilo uma coisa, nossa, mas ela come. Ela aprendeu a comer. Assim como toda criança que tem uma boa, ela está aberta. Se ela só aprende a comer batata frita gordurosa e sanduíche gorduroso, porcaria e biscoito recheado, ela vai levar isso pro resto da vida como aquilo que ficou, e aquilo que ficou dentro, como imagem de o que é gostoso. Ela vai lutar a vida toda contra a obesidade, essa que é a verdade. Então a gente estava num processo muito rico de como construir uma agenda que era
a agenda pós-mapa da fome, que era não entrar, reverter essa taxa. Você sabe que tem uma pesquisa que saiu, foi publicada o ano passado, que me deixou assim, aterrorizada, que no Brasil, perto de 30% das crianças com menos de 2 anos de idade já tomam refrigerante e comem biscoito recheado. Toma refrigerante na mamadeira, gente. Essa é a tragédia que o Brasil vinha vivendo. Quer dizer, tem a tragédia dos pobres, que agora estão dizendo, pobre pode comer qualquer porcaria, e a tragédia dos ricos, que também... A agenda da alimentação escolar saudável é uma agenda fundamental. Essa agenda ela tem que percorrer a educação de norte a sul, de escolas ricas, escolas de classe média, escola onde está a população, que é o ensino público no Brasil. Isso tinha que estar generalizado, que é o quê? Educação alimentar. O principal nicho da educação alimentar é na escola. E a criança geralmente ensina o pai, ensina a mãe, explica que aquilo dá pressão alta, que dá diabetes. Quer dizer, é todo um processo de educação muito bem sucedido. A gente viu isso com a agenda do tabagismo, que a criança virou aquele inferno. Papai faz mal, dá câncer. E para a agenda da questão ambiental. A criança também falava, não pode jogar lixo na rua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente estava conseguindo transitar para uma agenda também da segurança alimentar e nutricional nas escolas. Então, isso é muito importante. O Brasil está num risco altíssimo e gravíssimo, porque isso é uma epidemia no Brasil. E você sabe, falando agora do que você falou do Bolsa Família, ao contrário do que as pessoas pensavam, porque o Bolsa Família ele exige 2 coisas das famílias, tem 2 condicionalidades. Uma, que a criança vá para a escola. E entre os 6 anos e os 14 anos de idade, a frequência que se exigia das crianças era 85%, portanto, um pouco acima da frequência exigida por lei do conjunto das crianças no Brasil, que é 75%. Mas tinha uma segunda exigência, que essa criança de 0 a 6 anos, ela fosse acompanhada pelo médico. A criança tem que ir no médico de 6 em 6 meses. Então, o que começou a acontecer? Ao contrário do que as pessoas acham, que a população pobre pegava esse dinheiro do Bolsa Família e comprava porcaria, essa criança, por um conjunto de fatores, porque estava na escola, porque o irmãozinho estava na escola, porque aprendeu a comer, porque tinha acesso a população, sabe o que a mãe fazia? Ela comprava a carne que ela não conseguia comprar antes. Então ela falava, agora eu como carne uma vez por semana, 2 vezes, fazia esses relatos. O relato que nós temos das pesquisas qualitativas mostra isso. Isso é a feira que eu faço na semana, quer dizer, não come só macarrão, farinha, passa a comprar, né, um legume, uma verdura, né? Isso dinamiza a economia que não é nem o nosso assunto aqui hoje. Então, o que começou a acontecer? Essa criança do Bolsa Família, a gente tem pesquisa mostrando isso, ela está menos sujeita a um risco à obesidade do que as demais crianças que não estão no Bolsa Família. Por quê? Porque essa criança, como ela é obrigada a ir no médico a cada 6 meses, quando ela saía daquela faixa, entrava na faixa de começou a engordar mais do que está crescendo, o médico falava, mãe, o que está acontecendo? Essa criança cresceu menos do que tinha que crescer, está engordando, olha, tem que cuidar da alimentação, e dava uma orientação para essa mãe. A mãe não quer que a criança sofra, viva mal, ela começa a aprender, ela está tendo acesso a uma informação. Então, com isso, as crianças do Bolsa Família tinham uma taxa de aumento de peso menor do que as outras. Então, não é verdade. A obesidade, infelizmente, estava atingindo todo mundo no Brasil. Agora, as crianças do Bolsa Família estavam com uma rede de proteção maior do que as outras. Por isso, elas, né, tinham menos risco de entrar nesse mapa do sobrepeso e da obesidade. Depois a gente podia falar do preconceito, né? Mas a gente fala para fechar aqui. Fala lá, mas Selma. eu queria que você falasse de 2 coisas. Não é o nosso tema, mas acaba sendo o nosso tema também. Você fala do desenvolvimento econômico. O que essa expectativa de venda dos agricultores familiares para o Estado, a ampliação do crédito e a garantia do crédito, como você apresentou. Isso cria padrões de sustentabilidade econômica nos pequenos municípios, por exemplo, importantíssimos para o desenvolvimento da economia local e para o incremento da geração de emprego. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque parece, e todo o trabalho, né, que a extrema-direita fez no Brasil e outras
tantas pessoas dizem que a pobreza tem que ser mantida, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a merenda não tem relação com a agricultura familiar, que a agricultura familiar não tem a ver com o desenvolvimento local, que o desenvolvimento local não tem a ver com a criação de padrões de emprego e renda superiores do que a gente tinha antes do governo Lula e Dilma. E a outra coisa, que eu vou aproveitar para colocar, para você emendar, é a questão da gestão de tudo isso. Nós acompanhamos, e isso é reconhecido no Brasil, foi reconhecido nos governos e foi reconhecido fora do Brasil, que um programa com este alcance e com este padrão de seriedade que envolve a saúde, a educação, a cultura, a agricultura familiar, a relação com a terra, o crédito, é um programa que tem necessariamente que promover um padrão de integração interno, tanto no âmbito do governo, entre os ministérios, como também com os estados e municípios, a partir de um diálogo que envolve, por parte do Estado, uma compreensão da lógica federativa e da democracia também. Ou seja, tudo isso se expressou nessa política que, desse ponto de vista também, não só da sua eficácia no combate à fome, mas como experiência de gestão integrada, foi uma referência para o próprio governo, mas foi uma referência para os estados e municípios. Eu lembro de ter participado de muitas discussões na área da educação, onde isso surgia. Se vocês conseguiram promover um padrão de integração dessa natureza, por que não dá para fazer isso nos municípios envolvendo assistência, a saúde, a cultura, a área de desenvolvimento econômico, sem que sejam ações estanques, mas integradas? E isso, Teresa, eu queria que você comentasse um pouco, não parece ser um problema apenas de estrutura. Claro que a estrutura é necessária, mas de concepção, de desenho de planejamento, de lógica de governo. Isso foi uma lição para todos nós, né? Eu sempre cito este exemplo do programa de combate à fome no Brasil como um dos maiores exemplos que nós tivemos de quase um modelo de gestão, a gente pode dizer, não gosto muito dessa palavra, de articulação, de monitoramento, de avaliação e com uma rapidez muito grande de lançamento de novas metas, de novos objetivos à luz do desenho inicial. Eu queria que você comentasse isso e fizesse essa relação com essa questão cultural que a gente falou anteriormente. Olha só, começando pela questão econômica, você tem toda a razão, Selma, são dois projetos completamente distintos, não é uma questão somente de justiça social. Nosso projeto, a questão da pobreza não é só uma questão de justiça social, é também uma questão de justiça social, é também uma questão humanitária, mas é muito mais que isso. Eu lembro de uma outra frase do presidente Lula que eu gosto muito, que ele fala assim, a maior riqueza do Brasil é o seu povo. O seu povo. Porque ele dizia, o Brasil tem países que não tem uma população inteira que possa ser um mercado interno. Você vê, o mundo entrou em crise. Você tinha aqui dentro 210 milhões de pessoas que podiam estar consumindo alimentos. Quer dizer, aquilo que a gente produzisse, tinha quem comprasse. Quer dizer, tem aquilo que a gente chamava de um mercado interno, que a gente chama de um mercado interno de massas. Por quê? Porque é muita gente que estava fora desse mercado. Quando a pessoa não está comprando comida, só está comprando farinha, ela está fora do mercado. Então, o que a gente tentou fazer? E isso é muito importante, porque isso está no cerne do que diferencia esse projeto desse projeto que está aí, que não só é injusto do ponto de vista social, como ele é burro do ponto de vista econômico, né? E o que mais me espanta é o empresariado brasileiro que viu, né, como a nossa indústria ganhou dinâmica, se aliar a isso que está aí, que está destruindo a nossa indústria nacional. Destruir os trabalhadores significa destruir o quê? A galinha dos ovos de ouro, que é garantir que essas pessoas se alimentem bem, comprem roupa, comprem calçado, tudo isso é produzido no Brasil. Então, pegar um dos dados, que é um dado também cientificamente já comprovado, que é o seguinte, sabe o que acontece quando o governo gasta R$1 com o Bolsa Família? Volta R$1,78 para a economia. Aí tem gente que não consegue fazer essa conta. Ou seja, isso é um investimento, né? Eu gasto R$1,
esse R$1, tem gente que ganha aquele real, né? Se a pessoa é rica, ele ganha aquele real, ele compra uma coisa importada, ou ele guarda, né? Ele já tem tudo, guarda, né? E vai acumulando, acumulando. A família pobre, a mãe dessa família com criança, ela faz o quê quando ela recebe o dinheirinho do Bolsa Família? Ela compra o quê? Ela compra comida, ela compra um calçado, ela compra roupa, ela compra material escolar. Tudo isso é produzido no Brasil. Então, quando ela compra, ela vai na venda e compra. O dono da venda compra mais no mês seguinte, compra provavelmente ali na região. Isso tudo faz a economia girar mais rápido do que outras coisas. Então, esse investimento, ele se traduz em mais emprego, que é o dono da venda contrata mais um empregado. Esse empregado também é uma pessoa a mais a comprar, porque passou a ter renda. Então, a pequena indústria ali contrata mais gente, que também vai comprar mais e assim por diante. Então, cada R$1 que eu gasto no Bolsa Família, é melhor dizer, cada R$1 que eu invisto no Bolsa Família, retorna para a economia R$1,78. Uma vez eu estava contando esse número, que é um número, né, chama multiplicador do PIB. É um dado econômico, né? Então, o multiplicador do Bolsa Família, cada R$1 volta a 1,78, o multiplicador é 1,78. Eu estava explicando isso para um conjunto de lideranças numa cidade pequena no interior lá do Nordeste, e aí esse líder, agricultor familiar, ali uma liderança local, falou assim: ministra, sabe que eu sei que você está dizendo de um outro jeito? Que é assim, antes do Bolsa Família, a feira aqui do sábado, que é a feira do agricultor familiar, começava lá pelas 6 horas da manhã e ia até às 10 horas da manhã no máximo. Agora vai até às 4 horas da tarde. O fator está explicado. O fator 1,78 lá do nosso agricultor. Falei, eu sei que isso é verdade, por quê? Porque a feira continua, sábado é aquele dia, né? Onde a cidade está bombando. Então você pega uma cidade no interior, e isso acontece nos outros lugares também. Só não é tão visível, porque não tem aquela feira no centro da cidade, movimentando a cidade toda, né? Aquele dia de festa que o povo vai, aí já compra a roupa, vai para a missa e assim por diante. Então, esse é uma tradução, né, bacana, assim, popular, que eu acho que vale a pena a gente tentar fazer esse esforço para explicar. Então, a maior riqueza que o Brasil tem é isso de ter gerado renda para a população, não só com o Bolsa Família, como a gente viu, aumento do salário mínimo, formalização do trabalho, aposentadoria rural, aposentadoria, BPC, Bolsa Família e tantas outras coisas, e o aumento da renda do agricultor familiar. A renda no campo foi a renda que mais cresceu. Cresceu mais do que qualquer outra renda, e no interior do país, porque o país se interiorizou com as universidades, com um conjunto de políticas, né? E aí é importante a gente entender que nós estamos fazendo uma discussão que, como eu disse, não é só uma questão de justiça social, são políticas bem construídas tecnicamente. Nós estamos falando de um projeto que é um projeto articulado. Não foi eu tive uma ideia, não. Elas estão sendo copiadas no mundo, por quê? Porque elas são bem feitas. Nós temos uma agenda de construção de políticas públicas com metas. No caso do Brasil Sem Miséria, por exemplo, quando a gente lançou o Brasil Sem Miséria, a gente lançou um conjunto de metas em 2011, no lançamento. Quem quiser, vai no YouTube, vai na internet e olha lá eu dizendo, nós vamos fazer isso, 750 mil cisternas, nós vamos chegar a 250 mil agricultores, né, com políticas de fomento, um conjunto de políticas. Nós cumprimos todas as metas. Nenhuma meta, a meta que a gente menos atingiu foi 105% que foi de cisterna. Nós fizemos 790 mil cisternas. Todas as políticas, as pessoas podiam dizer, agora, é porque projetaram um pouco, só que quando eu lancei as metas, e a presidenta Dilma anunciou, todo mundo disse o quê? Que era demagogia. Quando a gente cumpriu, não virou matéria em lugar nenhum, né? Porque você vira matéria se você não cumpre meta. Quando você cumpre meta, não é matéria no Brasil. Não é importante, não é nada. Então, nós temos um livro, podia ter trazido, no meu livrão lindo, né, que está na internet, é um e-book, quem quiser acessar, entra, Brasil Sem Miséria, o livro, mostrando aí o cumprimento de todas as metas e essa metodologia, porque não foi o MDS que fez isso tudo, o MDS coordenou essas ações.
Mas quem fez isso? O conjunto do governo. Eram 18 ministérios, o conjunto das nossas estatais, a Conab, a Caixa, Banco do Brasil, todo mundo envolvido, com 120 ações. É muito difícil a gente trabalhar com essa ideia de quebrar as caixinhas. Ninguém acha, a palavra integração de políticas é uma palavra tão linda, né, Selma? Falar integração, trabalho intersetorial, aí todo mundo acha lindo. Aí acha que você vai falar, vamos fazer uma política integrada. Todo mundo vai sentar na mesa e vai pular um monte de coraçãozinho. Não pula os coraçõezinhos. Aí um fala, não, mas o olhar da educação, a meta da educação é tal, é diferente da meta da saúde. Só que quando o cidadão procura o Estado, ele procura o Estado com as suas privações, que são múltiplas. Se ele é pobre de falta d'água, de falta de energia, de falta de educação, de falta de informação. Ele é um pobre que ele precisa de um monte de coisa. E ele não olha o Estado, dizendo, qual a repartição? Eu vou pedir ajuda e falar, olha, isso aqui não é nessa portaria. Vai na outra portaria, que é do outro lado da cidade. Então, quando você começou a integrar políticas, e nisso eu acho que a assistência social teve um papel muito importante, né? Por quê? Porque a assistência social que lida com esse público, ela não só, ela começou a trabalhar de forma muito mais organizada, fazendo referência e contra-referência. A pessoa chega lá, uma mulher em situação de violência, ela tem que ser atendida pela agenda da saúde, pela agenda da justiça, ou provavelmente o menino dela, a menina, está em risco também. Provavelmente essa criança corre o risco de parar de ir para a escola por conta de violência doméstica. Quer dizer, é um conjunto de fatores que afeta essa família, inclusive se ela não for pobre, porque violência não é atributo da pobreza. Não. Certo? Violência contra a mulher, inclusive, não é de jeito nenhum, lamentavelmente. Certo? Então, quer dizer, você tem um conjunto de políticas, quando o setor público olha esse cidadão, pobre ou não, tem que olhá-lo de forma integral. Então nós temos que sentar na mesa e quebrar essas caixinhas. Isso é difícil de fazer, mas é possível. E esse é o grande desafio do Estado moderno, não é só no Brasil. É difícil fazer isso na França, é difícil fazer isso nos Estados Unidos. A política pública é fragmentada e isso é ruim, porque quando a gente faz junto, a gente faz muito mais e a gente faz muito melhor. Então, nós conseguimos ter, eu acho que o maior exemplo de gestão pública que o Brasil Sem Miséria deu foi isso, como sentar junto e construir uma política. Você imagina, quer dizer, não foi a agenda da assistência social ou a agenda do Ministério Público pobre mandando na agenda da saúde, que é um ministério grande, um ministério poderoso. Nós nunca mandamos em agenda nenhuma. Por quê? Porque a gente estava fazendo junto, na verdade. Não era eu que estava coordenando, né? Não é essa a ideia. Quer dizer, você tinha um sentido estratégico dado pelo presidente da República, dizer, minha agenda é a fome, minha agenda é a pobreza, portanto todo mundo tem que fazer isso com experiências riquíssimas. Então, por exemplo, a saúde não tinha sido universalizada no Brasil, apesar de você ter a universalização da saúde lá na Constituição, que é uma meta nossa estratégica. O SUS é uma agenda importantíssima, já está lá na Constituição. O Brasil construiu uma política maravilhosa e uma referência, que é essa referência da reforma sanitária, que construiu toda essa agenda num sistema único de saúde. Só que o acesso à saúde pública e gratuita, ela não tinha chegado num monte de lugar. Tinha 700 municípios no Brasil que não tinham médico. E uma parcela da população brasileira não tinha acesso a um médico e não tinha salário que fizesse esse médico sair de uma cidade bacana e ir morar lá numa região pobre, numa região erma. Então ele, mesmo ganhando muito, ele ficava lá um mês, não queria ficar mais, ele aceitava ir um dia por semana. Tinha lugar que ele aceitava ir um dia por mês e essa população ficava desassistida todo esse período. Aí nós construímos o Mais Médico. Sabe como nós construímos o Mais Médico? Conta pra nós. Olha só, a gente sentou junto com a saúde, quer dizer, a saúde construiu Mais Médicos e nós ajudamos. O Brasil Sem Miséria tinha um mapa de onde tinha equipamento em saúde, ou seja, onde tinha popularmente chamado posto de saúde, a unidade básica da saúde, que é a UBS, na verdade o que a gente chamava de posto de saúde, onde tinha equipamentos de saúde e não tinha médico. Então a saúde fez um grande levantamento de onde a gente tinha esses equipamentos. Tendo um médico, a população podia ser atendida porque você tinha o equipamento, mas não tinha ainda. E em cima desse mapa, de onde estavam os desertos de médico,
a gente jogou o mapa da pobreza, onde estavam os pobres. E foi lá, por lá, que a gente começou a colocar os primeiros médicos, começaram a ser organizados no Mais Médico, que não era só importar médico, essa ideia de que... Não, a gente chamou os médicos brasileiros e muitos municípios a gente não conseguiu preencher com médicos brasileiros. Então a gente começou a trazer médicos de fora, cubanos, de outros lugares, seguindo qual prioridade? Aonde não tinha médico e aonde a população estava mais desassistida, ou seja, tinha maior número de pessoas desassistidas que eram pobres. Então, a gente fez uma construção integrada desde o diagnóstico, né? Conseguimos, com isso, bater uma meta no Ministério da Saúde, que atingiu a universalização, que sempre foi a meta dela. Então, tem gente que diz assim, mas focalizaram nos lugares pobres? Não, focalizamos. Não, nós universalizamos, de fato, a saúde, porque ela não estava universalizada, né? Então, aproveitando isso, você falou rapidamente da agenda internacional em relação. Temos tanto o SUS, quanto o sistema da assistência social, quanto essa política estratégica de superação da fome no Brasil, elas se articularam a partir de um conjunto de definições constitucionais. O SUS é uma delas, o sistema da assistência veio depois, mas todas elas baseadas na ideia da Seguridade Social, na ideia dos direitos sociais básicos e na ideia da preservação dos direitos humanos. E é muito interessante verificar que essa experiência de gestão, como disse você, outros países observaram. Então eu queria que você contasse um pouco mais concretamente para nós como é que foi esse contato com a FAO, com a ONU e com esses países latino-americanos, e nós sabemos que o interesse por essa política de superação da fome, de combate à fome, é hoje um interesse internacional. O único país do mundo que conseguiu ter uma experiência desta profundidade foi o Brasil. Nós não conhecemos no século XX outro país que tenha feito uma agenda tão completa aí, né? Complexa. Então, eu acho que valeria você contar para nós um pouco, porque essas questões que nós estamos levantando aqui, elas devem ser objeto da preparação, eu vou falar disso daqui a pouco, das discussões locais. Não basta a gente fazer a defesa do Bolsa Família, não basta a gente fazer a defesa da política de combate à fome e do programa Brasil Sem Miséria. É muito importante que a gente consiga explicar os fundamentos. Essa aula de hoje aqui é muito importante para nós, por isso que eu quero que você continue falando da questão internacional um pouco. Olha só, quando a gente vinha recebendo, né, agora nem sei como está, uma quantidade de pedidos, de solicitações e de visitas gigantescas. Logo que eu assumi, uma das coisas que a gente se preocupou era isso. Eu tive no primeiro ano 111 delegações de países nos visitando. Então, você tinha países pedindo para conhecer o que o Brasil vinha fazendo, para conhecer nossa experiência, e a gente sequer dava conta de fazer uma cooperação com o nível que interessava. Uma das orientações do presidente Lula e da presidenta Dilma era a agenda Sul-Sul. Não era só país da África e da América do Sul que vinha nos visitar, não. Muitos países desenvolvidos também vieram nos visitar. Agora, é óbvio que principalmente esses países, e a gente não conseguia fazer uma cooperação que tivesse a altura de poder realmente passar conhecimento, trocar experiência, porque a gente sempre que senta na mesa, junto aprende, né? Então nós começamos, inclusive, evoluímos do ponto de vista da cooperação. A gente parou de receber as delegações uma a uma, construímos uma agenda de cooperação e os países vinham delegações ao mesmo tempo e a gente fazia cursos aqui no Brasil e levava esses vários países, porque às vezes a pergunta de um era esclarecedora para um outro que nem ocorreu fazer aquela pergunta. E às vezes levava, não, mas no meu país é diferente, tem tal problema que não tem aqui no Brasil, o que você acha? E a gente fazia uma relação realmente de troca e depois ia a campo viver, conhecer essas experiências, o PAA, experiências com educação, com saúde, merenda escolar, restaurante popular, eram várias experiências que a gente conseguiu difundir com essas práticas, né? Então eram cursos que a gente fazia
convidava os países, a FAO inclusive financiava, as Nações Unidas financiava, alguns países pobres que queriam vir e que às vezes não conseguia vir com uma delegação, principalmente de técnicos, porque era isso que nos interessava, você poder ter uma troca efetiva de gente que pudesse chegar lá e reproduzir, e não reaplicar essas experiências, porque você não replica, você faz ela já usando também o que aquele país tem de conhecimento, de cultura, de tudo. E aí, só para ter uma ideia de uma coisa bem, bem interessante, o Programa Mundial de Alimentação, assim, sabendo, né, de tudo que o Brasil tinha conseguido construir, que também é uma agência das Nações Unidas, ele construiu no Brasil um escritório, que é um escritório de políticas de combate à fome. Esse escritório é um escritório que ninguém sabe no Brasil, porque ele não é para o Brasil. Eles construíram um escritório, tem uma equipe toda montada, certo? Voltada para combate à fome, que, inclusive, parte dessa equipe foi da nossa equipe do do MEC, lá no início da construção do PAA, que é uma equipe muito qualificada, e eles trazem delegações, né, para o Brasil, para conhecer, traziam e trazem ainda, porque tem muita experiência bacana que continua. A Bahia, por exemplo, continua com um programa super bacana, envolvendo, né, compra de alimentos, agora com o fim do PA, eu não sei nem como eles vão fazer, porque tem uma experiência muito importante. Vários estados, independente de ser o PT ou não, continuam trabalhando com essas políticas, e eles trazem essas delegações. A última delegação que eu recebi, eu nem era mais ministra, tive com uma delegação inteira indiana, né, que vieram aqui, por quê? Porque queriam montar uma experiência também multidisciplinar, né? Inclusive, eu acabei não comentando com vocês, mas esse relatório da FAO sobre o estado de segurança alimentar no Brasil chama Um Retrato Multidimensional. Por quê? Porque a fome é um fenômeno multidimensional. Você não acaba com a fome com ração. Certo? Você, para acabar com a fome, é um conjunto de políticas de acesso a recursos, de acesso a alimento saudável, política educacional, né? Política de acesso à saúde pública, né? Política de compras públicas, a política de merenda escolar envolvendo compras públicas, fortalecimento da agricultura familiar. Quer dizer, foi uma rede voltada à agenda da fome. Que é isso? Um retrato multidimensional. Quando você olha o que a FAO diz, ela diz exatamente isso. Por que o Brasil acabou com a fome do ponto de vista estrutural? Certo? Porque não foi distribuindo ração, minha gente. O PMA, que já distribuiu comida na África, quando vem conhecer a experiência, o PMA que eu estava falando, que montou um escritório no Brasil, quando ele vem conhecer a experiência brasileira, ele está dizendo o quê? Essa experiência de só distribuir ações emergenciais pontuais, ela é importante em alguns momentos. Por exemplo, tem uma guerra, sim, você está vivendo uma situação de guerra civil, você não vai falar, vou estruturar a produção da agricultura familiar. Então, de fato, você distribui comida. Agora, você tem um país como o Brasil, você vai distribuir ração? Não vamos produzir comida de verdade, que isso é dinamizar a economia, e vamos garantir que a população tenha acesso à renda, acesso ao conhecimento, acesso à informação, inclusive acesso ao lugar para comprar. Tem lugar no Brasil que a gente chama de vazio alimentar. Tem favela no Brasil, né, tem comunidade no morro, que você não acha uma feira. A população, se precisar comprar, ela vai numa venda, né, vai no mercadinho, e lá só tem aquele macarrão instantâneo, que é péssimo para a saúde. Entendeu? Aquela mãe, ela tem que andar 2 quilômetros para conseguir comprar um chuchu, ela já está numa situação de risco alimentar. Por quê? Porque ela não consegue sair de casa, ela não consegue sair com o bebê de casa. Então, quer dizer, a política que a gente vinha construindo no Brasil estava olhando já numa etapa 2.0, né? Que era olhando como atender esses grandes vazios alimentares. A gente tinha feito um aplicativo de onde está a feira mais perto da sua casa. Entendeu? Então, quer dizer, a gente já estava numa agenda usando o telefone celular para localizar essa feira, qual é o dia da feira, onde você consegue comprar. Já tinha o aplicativo da feira de orgânicos, certo? Então,
Quer dizer, a gente já estava num outro ponto. É por isso que a gente pode falar em retrocesso, sim. Quer dizer, você sai do aplicativo de onde está a feira e como você pode dar acesso a um alimento de verdade para a tua família, para distribuição de ração. Esses são os sinais que esse Brasil, que é o velho Brasil, está dando para a gente. Bom, mas ainda fica uma questão. Nós temos, o PT tem no país 255 prefeituras e tem 5 governos dos quais ele participa. Um dos desafios grandes é primeiro, tornar público o que está acontecendo. E essa sua aula, essa nossa conversa hoje, ela é muito importante para que todos entendam os fundamentos da política que foi desenvolvida no Brasil e como esse desmonte está ocorrendo praticamente. Agora, tem uma outra coisa que não é só a denúncia e a resistência da bancada, brigando, os setores progressistas, o PT, os partidos de esquerda na Câmara e no Senado, brigando para que esses aspectos não sejam retirados do orçamento, estão sendo, nós sabemos que isso é uma linha, mas essa briga continua. Agora, tem uma outra coisa que é, o que você sugere nesse contexto, que a gente continue apostando, você falou várias vezes disso, mas eu queria que você reforçasse, como política pública nas pequenas cidades, em que os recursos são poucos, que nessa conjuntura as pessoas mal estão conseguindo pagar o funcionalismo, mas há coisas que você falou aqui que são muito importantes, Tereza, que não são só os recursos, é o conceito, é a compreensão de como uma coisa se engata com a outra. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Considerando as prefeituras, os vereadores do PT, os deputados estaduais, os deputados federais, e as cidades onde nós governamos e os estados, você deu o exemplo aqui da Bahia agora, que desafios essa política de superação e combate à fome apresenta a partir desse estágio que se alcançou no país e que está sendo desmontado, e como você indicaria que esses elementos fossem recuperados? Assim, você apontou um conjunto de pontos que estruturavam a política, no qual estava o Bolsa Família. Eu só queria destacar isso também, se você puder dar um toque a respeito disso. O preconceito em relação ao Bolsa Família tem a ver com um profundo desconhecimento do que era essa política de conjunto. Então eu queria que você reforçasse isso um pouco e contasse para a gente como é que isso é possível ser feito numa escala menor, naturalmente, num contexto econômico muito difícil, nos municípios e nos estados. Bom, eu acho que tem um gancho que é importante, que é o seguinte: nada disso que nós fizemos sem a rede dos municípios. Isso foi uma aposta histórica. Eu lembro que eu participei, tive a honra de ser do grupo que criou o Bolsa Família, e a gente tinha um debate, que era, não vamos usar os municípios, porque os municípios não são bons gestores, os municípios vão acabar fazendo política, aquela local, coronelista, parará. Vamos montar uma rede de funcionários públicos federais que façam o Bolsa Família usando aí multiplicadores, às vezes, inclusive nossas entidades, que sempre nos apoiaram muito. E o presidente Lula, desde o primeiro momento, disse o quê? Nós temos 5.570 municípios no Brasil, essa rede já existe. Nós temos que apostar que esse gestor venha a ser um bom gestor, nós temos que ajudá-los a... Se a gente tivesse seguido outro caminho, o Bolsa Família nunca ia chegar nos 5.570 municípios que tem, independente de qual é a cor do partido que está nessa prefeitura. Desde o começo, a gente construiu uma política republicana. Então, essa política, que é a construção da rede de assistência social, que é a construção do Bolsa Família, nós temos 10 mil centros de referência em assistência social no Brasil. Nós temos quase 400 mil trabalhadores da área de assistência social. Nós temos toda uma rede de Sistema Único de Saúde. Essa rede está montada aonde? Essa rede é a rede que é articulada, município, governo estadual, governo federal. Portanto, essa experiência, ela, desde o início, ela foi a nossa aposta. Portanto, ela está lá. A assistente social sabe como fazer isso. É lógico que é sempre mais difícil, tem lugar que é mais fácil, tem lugar que é mais difícil. Tem lugar que você tem uma agricultura familiar dinâmica, já pujante, tem lugar que não tem, certo? Então, quer dizer, a gente tem que, é importante que, primeiro, a gente aposte nessa memória e nessa rede que foi constituída. Aposte no setor público e não no desmonte do setor público.
Segundo, nós temos que fazer essa construção. Qual é o diagnóstico? Porque uma cidade no Piauí, uma cidade no Maranhão, é diferente de uma cidade no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso. Quer dizer, a gente tem diferenças regionais no Brasil que de um lado às vezes é um problema, e de outro lado também é uma riqueza. É a riqueza do açaí, é a riqueza do milho, é a riqueza da mandioca, é a riqueza da produção, é a riqueza cultural. Tudo isso são valores que a gente tem que resgatar para construir a política pública, né? A gente tem algumas experiências maravilhosas, para não falar só dos nossos governos. O governador Flávio Dino está fazendo um trabalho belíssimo com municípios em situação gravíssima. Ele escolheu os 30 piores municípios do Maranhão e construiu um programa que chama Mais IDH. São os piores municípios do Maranhão, a maior parte deles os piores eram, né? Os piores no sentido do pior IDH, né? E está fazendo uma aposta de construção de uma rede que também quer dizer, existem experiências muito bem sucedidas. Nós temos que apostar no setor público, temos que apostar num bom diagnóstico, em qual é a estratégia de médio prazo para poder fazer investimento, né? E esse investimento ele é um retorno certo, quer dizer, essa ideia de que o social, o econômico e o ambiental tem que andar junto, que é uma ideia que hoje, a ideia moderníssima da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela está no começo, aliás, está no começo lá da nossa memória, de quando a gente começou a construir nossos programas de governo lá na década de 80, começo da década de 90, né, Selma? Então, essa ideia que agora ela está muito mais elaborada, mas isso é possível fazer. Sentar junto, construir um diagnóstico. Pode sentar uma secretaria, decide que vai usar a educação para fazer não sei o quê. Isso não é trabalho intersetorial, gente. Vai desculpar muito. Vamos sentar junto, vamos ver qual é a dificuldade do parceiro, vamos ver quais são os limites, vamos ver no que a gente colabora. No Brasil Sem Miséria, só para ter uma ideia, nós pegamos dinheiro do MDS, que nunca foi nenhum ministério rico, né? Um ministério grandão, parará, mas era um ministério que trabalhava com população pobre, né? E nós compramos 14 mil cozinhas e doamos para o MEC, que sempre foi um ministério robusto, né? Então, assim, a ideia de fazer política junto, assim, a gente identificou que tinham 14 mil, agora nem lembro se eram 14 ou 17 mil, né? Escolas que não tinham cozinha. Como que essa escola faz merenda escolar de qualidade se ela não tem uma cozinha? Ela só vai poder comprar bolacha ou a gororoba, né? Então, para fazer comida de verdade, ela tinha que ter cozinha. Então, nós resolvemos pegar um dinheiro que a gente tinha no MDS, passar para o FNDE, e o FNDE comprou as cozinhas e nós doamos para essas escolas municipais. É uma história linda, que ninguém sabe, que ninguém viu. Isso é construção de política intersetorial. Isso é possível fazer também no nosso território. O que nós estamos discutindo aqui é um conceito, não é só uma receita de ações pontuais. Esse é o núcleo da discussão, que tem sido um pouco o esforço nosso aqui na escola e também nos cursos que nós temos feito. No curso recente que nós fizemos agora com os prefeitos, essa questão surgiu com muita força, porque a pobreza está aumentando, porque o desemprego está aumentando, porque os programas sociais estão sendo reduzidos. Então, eu queria te colocar ainda uma questão sobre um desafio que eu sei que vocês também trabalharam bastante, que é o tratamento regional das questões, não só cidade por cidade. Então, tem o Estado, tem o município e tem as regiões que têm vocações afins e problemas afins também, desafios afins. Queria que você falasse um pouco disso, porque às vezes o pessoal acha que a relação tem que ser apenas do município com o governo do Estado, do município com o governo federal. E a crise mostra a importância de ter planejamento conjunto, integração conjunta. Eu queria que você falasse um pouco disso, e voltando aqui aos alimentos processados, o Radomir está fazendo uma pergunta para nós, que é a seguinte. Ele está dizendo que a tendência agora é que essa ideia de utilização da merenda com alimentos, a constituição da merenda com alimentos processados, se torne uma tendência nacional. Então, você já falou disso, mas eu queria que você reforçasse uma vez mais que nós podemos fazer contrapontos a isso, contrapontos institucionais e contrapontos dos movimentos sociais também, daqueles
que estão lá, das mães, das famílias, dos alunos e dos professores. Gente, olha só, está comprovado já que um dos elementos que mais leva à obesidade, ao sobrepeso, é alimento hiperprocessado. Então não estamos só falando de alimento, quando a gente fala de comida de verdade, além da questão cultural, além do hábito alimentar, além de tudo isso, o alimento hiperprocessado faz mal para a saúde. Quanto menos processado, melhor é para a alimentação. Agora, também melhor é para o seu município. Imagina esse prefeito que comprava essa gororoba. A gente agora resolveu chamar de gororoba. A ração, aquela que a gente comia na escola, era horrível. E que deve ser ruim igual essa ração, né? Imagina a gororoba essa, que para ter algum gosto eles devem botar ainda algum produto, nem quero saber o que é. Mas vocês têm que saber, viu, para fiscalizar. Olha só, o que acontece? Quando a gente compra merenda escolar na própria cidade, você está dinamizando a sua economia. O que acontecia antes quando eu comprava bolacha recheada? Eu importava a bolacha recheada de outra cidade, que provavelmente era um grande centro urbano, e às vezes de outra região. Eu estava lá no Nordeste, ao invés de eu servir um bolo de milho, ao invés de eu servir milho, ao invés de eu servir arroz, feijão verde, ao invés de eu servir bode na escola, não. Eu comprava biscoito recheado, eu comprava um macarrão já pronto, processado, não sei o que, parará, de uma cidade, quer dizer, eu estava exportando o dinheiro da minha cidade. Então o prefeito também tem que se dar conta disso, que isso é ruim para os impostos municipais, isso é ruim para a economia, isso é ruim para ele, e é ruim para o território dele. Às vezes comprar na cidade vizinha é melhor do que comprar de uma outra região. E é melhor em todos os sentidos, porque você economiza gás carbônico que o transporte vai estar emitindo, você economiza um monte de perdas que você tem. Então, é o ganha-ganha, né? A merenda escolar ser comprada na região. Tem um debate que é um debate do território. O território é um poder. Né? O programa Território e Cidadania que a gente fez e vários outros programas que a gente fez são programas belíssimos que trabalhavam com a ideia da intersetorialidade territorial. O território tem toda uma questão cultural. Às vezes a gente está falando do Nordeste, mas você tem lá a região do Sisal, que tem toda uma cultura, né? Você tem ali a região do Cariri, que tem outra cultura. Mesmo dentro da Amazônia, você tem territórios lá dentro com experiências completamente diversas, né? E qual é o valor de comer um pescado numa região que tem peixe, né? E assim por diante. Então, isso também é falar da dinamização. Agora, não podemos esquecer, além da questão cultural, está comprovado, é só entrar na discussão de obesidade, a Organização Mundial de Saúde alerta, quanto mais hiperprocessado o alimento, pior é para a saúde em todos os sentidos, inclusive para a saúde do município. Então, gente, vamos comprar localmente, regionalmente, né? E valorizar essa ideia do território, que eu acho que é nesse momento de crise, nesse momento de redução de recursos, essa ideia de estar se unindo a municípios e tentando criar uma dinâmica ali territorial, também é muito importante, e valorizar essa cultura das nossas regiões. E a gente fez isso, né? Por exemplo, tem algumas ações nossas que são ações que valeram para o território. Nenhuma ação nossa é piloto. Isso. Tudo que a gente fez foi pensando em chegar em todo mundo. Mas, por exemplo, cisterna. Cisterna é uma necessidade para o território do Nordeste, que é um território semiárido, que é um território onde chove, mas chove de forma irregular. Você tem toda uma análise, um diagnóstico de por que fazer cisterna prioritariamente lá. E a nossa ideia era poder já estar fazendo cisterna também aqui nessa borda do cerrado, né, que está aqui em torno da nossa caatinga. Então, você tem políticas que são políticas que olham essa agenda territorial. Como é o caso, por exemplo, da distribuição dos barcos para assistência social, olhando aí que na nossa Amazônia e no Pantanal, as nossas estradas são estradas, né, de rios. Né? Então, é muito difícil para a população chegar no município, a população ribeirinha. Então, como a gente fez as lanchas, então tinha a lancha que era o nosso SAMU, né, que eram
vamos falar, as ambulâncias, lanchas, as ambulâncias, você tinha lanchas que buscavam as crianças na escola, você tinha a lancha da assistência social, construindo e olhando como o poder público tem que estar adequado também à realidade regional e territorial. Acho que nós temos muita experiência, muita coisa bacana para falar. Corroborando com seus argumentos, a Cássia Gonçalves está dizendo aqui para nós o seguinte, que em Caraguatatuba, em São Paulo, nos governos do PSDB, o peixe foi substituído por carne de avestruz. Então, não sei as razões disso, mas eu queria aproveitar aqui e fazer só um link com o que você está falando, Tereza, que na Amazônia, eu tive algumas vezes no estado do Amazonas fazendo debate sobre educação, e as pessoas foram colocando problemas em relação à economia local que tem a ver com isso que você está falando. As pessoas são alienadas do seu território, das experiências sociais do território e também das riquezas e recursos que o Estado e o município têm. Então, eles estavam contando que a diversidade de peixes é extraordinária, mas o que é consumido no estado do Amazonas é muito menor do que aquilo que poderia ser, porque não se conhece. Uma proteína de alto valor nutricional, que é o peixe. Que é o peixe, que tem um sabor extraordinário. Bom, eu quero agradecer muito essa aula da Tereza. Eu acho que aqui nós temos um material riquíssimo para diferentes atividades e diferentes discussões. Nos diretórios, eu tenho certeza que essa aula pode ser dividida em várias partes. Nós vamos fazer uma edição menor, mas esse vídeo estará disponível na página da Escola Nacional de Formação para alimentar os debates nos municípios, nas regiões, nos bairros, em todas as cidades. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui um material riquíssimo para a ação institucional, seja de quem está nos governos municipais, nas 255 prefeituras que nós temos, nos nossos governos estaduais e também para os parlamentares, os vereadores, os deputados estaduais, que podem se utilizar tanto da fala da Tereza, dos dados que ela apresentou aqui, como também das publicações que ela sugeriu, que são públicas, né, Tereza? São de fácil acesso. Então, o nosso maior agradecimento à disponibilidade da Tereza hoje, da brilhante aula que ela deu, e eu reforço, é uma brilhante aula, não é por causa de recursos pedagógicos só, é porque a política foi brilhante e o país todo precisa reconhecer isso, porque realmente nós temos muito orgulho de uma pessoa como a Tereza Campelo que está aqui com a gente. Boa noite, Tereza, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos ficar alerta, porque, de fato, o risco de voltar ao mapa da fome é uma realidade, infelizmente. Infelizmente. Obrigada, boa noite.